Olá, boa noite a todos. Hoje estamos aqui para a quarta live do projeto que tenho feito aqui com a Diana, Sai da Caixa. E hoje vamos falar sobre crenças. Vou ver aqui a Diana, aqui a ver se entra. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui o comentário. Queria ver se pela primeira vez conseguia pôr aqui o tema e que já consegui, está aqui marcado. Depois também ainda continuo aqui no sítio pouco improvável, estou aqui dentro do carro, estou a caminho de Lisboa. Boa noite a todos que estão a entrar. Estou aqui, pensava que ia chegar a casa mais cedo, mas hoje estou ainda a caminho de Lisboa, mas a vida acontece assim. Vou aqui convidar a Diana para entrar, ver como é que isto se faz, que é a primeira vez. É a primeira vez que eu estou a fazer uma live, a primeira vez que eu estou a abrir uma live. Já fiz algumas, mas é a primeira vez que estou a abrir aqui uma. Para nós começarmos. Boa noite, boa noite, boa noite. Vou buscar aqui a pessoa que aqui a primeira vez que eu subi isto, aqui a toda a gente que está a entrar. Obrigada pela vossa presença, pelo vosso interesse neste projeto. Eu, quem já me segue, o meu nome é Petra Tavares, eu sou psicóloga clínica. Estou aqui no digital há alguns mesinhos e deixa lá ver aqui se a Diana já consegue entrar, aceitar o pedido, transmitir em direto e bora lá. Não tenho aqui estado à boca, porque a Diana não está a entrar, eu estou a esperar a fazer isto bem. Transmitir em direto. Vamos lá ver se isto... Diana, estás aí? Não consegues entrar? Eu já te convidei. Não sei se consegues entrar. Entretanto, se vocês tiverem alguma dúvida, para dizer que a Diana não pode aderir. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre este tema, vamos falar muito sobre crenças limitantes. Até se vocês tiverem alguma crença que vocês já veem que identificam, podem ir colocando aí. Tem um ponto de interrogação ao lado do adicionar um comentário. E... não consegue entrar. Ok. Ai, já estava a começar a ficar assustada com isto. Boa noite, Diana. Estás boa? Olá, boa noite. Consegues ouvir-me? Sim, vocês estão-me a ouvir bem? É que isto conectou com o Bluetooth no sítio que eu não queria. Estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir bem? Sim. Ok, boa. Aqui estava depois conectado com o Bluetooth do carro, mas pronto. Bem-vinda, Diana. Bora lá aqui para a nossa Olá, terceira live. Boa noite. Deste projeto que começámos no início deste mês, onde já abordámos aqui alguns temas. Não sei quem é que nos está a acompanhar desde o início, desde a primeira live. Já abordámos aqui os temas de autoconhecimento. Ok? Depois partimos aqui para falar um bocadinho sobre valores pessoais e tudo mais. E hoje estamos aqui para falar sobre um tema que tanto eu gosto, como é um tema muito importante na vida de todas as pessoas, que é sobre crenças, não é? E como não sabemos, temos aqui Exatamente. as pessoas que nos têm acompanhado desde o início. Eu já me apresentei um bocadinho e eu pedi para te apresentares. Então, eu sou a Diana, tenho o projeto Autenticamente, sou life coach, aliás. Ah, a minha missão e o meu propósito é acrescentar valor, consciência e luz à vida das pessoas, ajudar as pessoas a viver de uma forma mais consciente, mais leve e, no fundo, mais feliz. Uhum. Estamos aqui hoje, obrigada Petra, estamos aqui hoje para falar sobre crenças, esse bichinho papão que tanto atormenta o nosso dia a dia e as nossas metas e objetivos. Por isso, vamos Exatamente. lá. Bora lá, ok? E vou repetir, então se tiverem dúvidas, alguma questão, é só colocarem na caixinha que nós vamos responder. Já temos aqui algumas perguntas para responder e vamos estar a falar aqui sobre este tema ao longo desta Exatamente. aproximadamente uma hora e esperamos
sinceramente que vai ajudar, porque foi com esse objetivo que nós criamos este projeto, exatamente para ajudar e para conseguirem pegar em tudo aquilo que nós dizemos aqui e aplicar em certa forma no vosso dia a dia para conseguirem ver mudanças da mesma forma que nós vimos e temos visto na vida das pessoas que acompanhamos e qual temos o prazer de trabalhar. Sim, sim. E bora lá, entrar Bora aqui lá. no tema. Ok, Petra, então, diz-me uma coisa. O que é uma crença para ti? Vamos começar aqui por explicar o que são crenças. Então, para mim, crenças é tudo aquilo que eu acredito como uma verdade absoluta, ok? Aquilo que eu acredito como uma verdade absoluta e que de certa forma influencia a forma como eu me vejo, como eu vejo os outros e como eu vejo o mundo. São ditas frases feitas que eu digo para mim própria e que eu acredito aquilo como sendo real e que muitas vezes não é real. E que tanto me pode limitar como pode potenciar a ir mais além. Não sei se para ti significa a mesma coisa. Olha, então, Petra, para mim é exatamente o mesmo. São significados, são interpretações e são convicções que eu tenho sobre mim, sobre os outros e sobre o mundo que nos rodeia. O que acontece é que a nossa realidade, na verdade, ela é limitada por as nossas crenças, não é? Por aquilo que nós construímos como verdade, que muitas vezes o que para mim é verdade pode não ser para ti, pode não ser para o João ou para a Maria, ou pode não ser para ninguém e ser só para mim. E, portanto, por isso é que é uma crença limitante, porque está-me a limitar, está-me a fechar num mundinho dentro deste mundo onde estamos todos nós. Ou seja, para mim uma crença é aquilo que eu acredito ser possível ou não, é aquilo que eu acredito que eu sou ou não capaz e é aquilo que eu acredito que eu mereço ou não mereço. E depois isso consegue-se ver refletido na nossa vida, no nosso dia-a-dia, nas nossas relações, na nossa área profissional, enfim, em tudo. Ou seja, quando tu acreditas numa só coisa, não é? Quando tu acreditas que o caminho é só por ali, tu só vais por ali. E se por algum motivo há uma pedra no caminho, há um obstáculo, tu sentas-te e dizes, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer agora à minha vida? Porque o caminho é só mesmo por ali. E não é nada disso. E é isso que nós queremos desconstruir e trabalhar contigo hoje. Então, Petra, vamos começar, agora que já definimos o que são crenças, vamos explicar a todas as pessoas que estão aqui connosco, curiosos como nós e que querem sair da caixa, vamos explicar de onde é que vêm as crenças, de onde é que elas surgem, onde é que elas começam. Queres falar sobre isso? Sim, posso falar um bocadinho e vou tentar falar com uma linguagem um pouco técnica, ok? Para conseguirmos chegar a todos. Se tiver muito técnica, eu aviso. Sim, se tiver muito técnico, sim, diz. Então, crenças são, uma vez que são coisas em que nós passamos a acreditar sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo, uma das formas como nós adquirimos crenças é através da nossa infância, através de coisas que nós vamos ouvindo dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amigos, ou mesmo desconhecidos. São coisas que nós vamos ouvindo ao longo do tempo e vamos entendendo aquilo como verdades absolutas. Imagina, por exemplo, uma das dúvidas até que hoje colocaram e que eu até partilhei contigo é, por exemplo, crenças relativamente a dinheiro. O dinheiro não cresce nas árvores. Para ter dinheiro é preciso trabalhar exaustivamente até ao final da tua vida. Coisas que a pessoa vai ouvindo e que de certa forma vai fazendo ver o mundo de outra forma. Então, isso é uma das formas como nós podemos adquirir crenças, ou então através de experiências que nós passamos na nossa infância. Por exemplo, na escola, quando nós, se calhar, não era uma pessoa com muitas boas notas e sempre ouviu, tu provavelmente nunca vais ter assim uma grande profissão porque nunca tiveste boas notas. Ou se calhar tinhas muito boas notas e por causa disso sempre exigiram muito de ti. E tu foste criando crenças de que se eu não tiver uma boa nota, ou se eu não for bem sucedido, eu nunca vou ser ninguém. E aí já é uma crença que tu adquiriste através de uma experiência pela qual tu passaste. Ou seja, tu podes adquirir crenças devido a coisas que tu ouviste ou crenças devido a coisas que tu experienciaste na tua vida. Se queres acrescentar? Sim, claro que sim. Eu tenho um ponto de vista só um bocadinho diferente do teu que vou partilhar. Para mim, e segundo aquilo que eu estudei, as crenças realmente vêm da infância e faz-me todo o sentido, porque repara, é enquanto crianças que somos e crianças que ao crescer, são-nos incutidos os valores. As crenças são incutidas justamente com os valores, assim como a nossa própria autoestima. Repara, quando nós crescemos com uma mãe que ela gosta de se maquiar, gosta de se arranjar,
tu adquires um determinado nível de autoestima enquanto mulher ou enquanto te vês como mulher. Enquanto que se a tua mãe for uma pessoa discreta, low profile, nem gosta de se maquiar, tu começas a ver o teu feminino de outra forma. Isso Sim, são sim, sim. crenças que são incutidas em nós, assim como os valores. Nós depois, lá está, não colocamos o valor do valor de nós mesmas enquanto Uhum, mulheres acima de outros. Tem tudo a ver com esta nossa educação. E as crenças começam aí. Começam muito nos pais, nos avós, na escolinha, com os colegas da uhum. escola. Eu lembro-me que quando eu era pequenina chamavam-me marrequinha, diziam que eu ia ser sempre pequenina, e eu depois aprendi a responder e dizia as mulheres querem-se pequeninas como a sardinha. Tudo isto são crenças que nós vamos Uhum. ouvindo e assumindo como nossas. Agora, há aqui uma coisa muito curiosa e que pode influenciar toda a nossa formação enquanto adultos, que é, se tudo aquilo que tu ouves e assumes como verdade na tua educação, tu colocas aqui. Ou seja, nós temos o consciente e temos o subconsciente. E o que é o subconsciente? É um grande arquivo cheio de Uhum, gavetas onde nós uhum. colocamos para lá todo o tipo de informação que queremos guardar como verdades nossas, como coisas que nós acreditamos. O que acontece é que esse nosso arquivo, o nosso subconsciente, ele não distingue o que realmente é mesmo verdade, porque repara, nós às vezes guardamos uma coisa, por exemplo, quando nós ouvimos muitas pessoas dizerem assim: eu engordo só de olhar, não é? Quando vamos à padaria, Uhum, vemos um bolo, eu uhum. engordo só de olhar. Tu guardas aquilo no teu subconsciente, lá no teu arquivo. O teu subconsciente, ele não sabe se é verdade ou não é. Mas cada vez que tu Exatamente. entrares numa padaria, ele vai-te dar aquele fecheiro, vai dizer: espera aí, vou abrir Uhum, a gaveta, tira o uhum, fecheiro, uhum, pega Petra. E tu uhum, vais-te uhum. lembrar: carambas, eu estou a engordar só de olhar. Exatamente, exatamente. E, E foi uma coisa que tu disse que é muito importante e aí é que está o poder das crenças e a influência que elas têm na nossa vida. É o nosso cérebro não distinguir o real do imaginário. Então, exatamente. acontece na tua vida aquilo que tu escolhes acreditar. Não é Então que. agora pensa, desculpa, pensa em Não faz todas sentido. as coisas mais baboseiras que te dizem e tu assumes Uhum, como verdade e guardas como verdade exatamente. enquanto criança, enquanto pré-adolescente, enquanto Uhum, adolescente. uhum. Tipo, os rapazes que jogam futebol são todos maniantes, pronto, guardas aquilo, não Sim, sei o sim, quê, sim, sim. não é? Só as mulheres magras é que são bonitas. Ou seja, tu guardas Uhum, tudo ali, o teu subconsciente diz, ok, Petra, isso é uma verdade, tudo bem. uhum, Guarda uhum. tudo ali. E tu chegas a um Exatamente. certo ponto que paras e olhas para a tua vida e dizes, mas porquê que eu tenho este determinado Por que é que eu comportamento? penso assim, não é? Porquê que eu penso sempre Uhum. assim? Repara, tudo o que tu dizes cria a tua realidade. E tudo aquilo que dizes da tua boca para fora é aquilo que vai acontecer, é aquilo que tu vais viver, é aquilo que tu acreditas. Já paraste para Exatamente. pensar Até naquilo houve que tu uma às frase vezes que dizes? eu, até houve uma frase que eu partilhei acho que há 2 dias atrás, que é mesmo aquilo que tu dizes repetidamente torna-se real, por isso temos de ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos repetidamente. E aquilo que E tu dizes todos os dias e dizes repetidamente, não é nada mais nada menos do que as crenças que tu tens. para, exatamente, e depois o que é que acontece? Aquilo que tu tens guardado no teu subconsciente e aquilo em que tu acreditas é a forma com que tu vais agir perante as coisas, perante as pessoas, perante o teu dia a dia e perante a tua vida, Uhum, não uhum, é? Ou uhum, seja, se tu exato. começas a acreditar, por exemplo, eu não sei se sou capaz de fazer aquilo, ou é muito difícil fazer aquilo, tu vais ter situações e pessoas que te vão trazer isso mesmo e vais ficar ainda mais Uhum. frustrado e às páginas tantas vais dizer assim, carambas, realmente eu não consigo, é mesmo difícil, não é? Exatamente, e isso o engraçado é que tu acreditas eu não consigo, tu vais ter comportamentos que sejam compatíveis com esse teu eu não consigo, e os teus resultados realmente vão te mostrar que tu não consegues, mas não é porque tu não consegues, é simplesmente porque tu estás a acreditar de uma forma errada. Por isso é que há bocadinho disse, tu podes escolher no que tu acreditares, porque tu realmente podes escolher acreditar numa coisa diferente a partir de hoje, a partir de agora. E às vezes, não, eu sempre vou ter, eu tenho sempre más notas, eu tenho sempre maus resultados, eu nunca sou promovido, o meu chefe nunca ouve as minhas ideias, mas não é porque ele nunca ouve as tuas ideias, não é porque tu nunca és promovido, não é porque tu nunca tens boas notas, é porque tu acreditas nisso hoje,
Os teus comportamentos realmente já vão ser compatíveis com essa tua crença e tendo comportamentos que sejam compatíveis com essa crença, o teu resultado também vai ser um resultado que tu não queres que seja. E o teu resultado vai reforçar Exatamente. a crença de que tu não consegues, o teu resultado vai reforçar a crença de que as pessoas não te ouvem, o teu resultado vai reforçar a crença de que tu não és capaz, mas não é porque isso seja verdade, é porque tu estás a acreditar numa coisa hoje. Exatamente. E o que eu acho mais poderoso que é realmente aqui o ponto de viragem é eu posso escolher acreditar numa coisa diferente. Claro que sim. Para ter um comportamento diferente e um resultado diferente. E lembrem-se, há aqui uma gavetinha cheia de arquivos e pastas e dossiês que grava tudo aquilo que tu dizes. Ó Petra, por isso é que é importante o autoconhecimento na identificação das nossas crenças. Diz-me uma coisa, como é que o autoconhecimento te permitiu reconhecer as tuas crenças? Queres explicar-nos? Bem, sim, eu posso explicar aqui um bocadinho. Por exemplo, uma vez que crenças são coisas em que nós acreditamos, uma das primeiras coisas que nós trabalhamos no autoconhecimento e neste processo é exatamente o que é que eu penso sobre mim. E a luz do carro foi abaixo, como aconteceu no outro dia. Vocês têm que me dar aqui um segundo, porque hoje eu estou mesmo num sítio sem luz nenhuma. Olhem, isto está a acontecer mesmo aqui. Ok, já está. Tive que pegar o carro. Desculpem. Então, como eu estava a dizer, quando eu comecei a perceber, ok, em que é que eu estou a acreditar sobre mim? O que é que eu penso relativamente a mim? E às vezes isto é uma pergunta que é um bocado difícil, mas uma das grandes questões que me ajudou foi, ok, eu neste momento estou assim, eu quero ir para este objetivo, eu quero alcançar isto, mas de alguma forma não estou a conseguir ir para onde eu quero. O que é que eu estou a acreditar hoje sobre mim que me está a impedir de avançar? O que é que eu estou a acreditar sobre mim que me está a impedir de progredir? Então, foi muito nesse sentido que eu tive que trabalhar sobre mim própria, que me está a impedir de avançar, que me está a impedir de progredir. E foi quando eu comecei a fazer esses questionamentos que eu vi que eu estava muitas vezes a acreditar isto não é para mim. Sabem aquela sensação que vocês têm quando querem muito uma coisa? Estão-me a ouvir bem? Não sei se me estão a ouvir bem. Sim, sim. Ok. Eu estou a ver aquela sensação que vocês têm quando querem muito alcançar uma coisa, quando querem muito ir para outro patamar, ou querem muito fazer algo, querem evoluir, mas parece que algumas coisas vos trava. Depois pensam, isto é demasiado grande para mim. Eu não vou ser capaz de fazer isso. Isso é para os outros, eu não. E foi aí que eu comecei a identificar coisas que eu acreditava sobre mim que não eram verdade, porque quando eu combati isso com factos, do género, eu já fiz isto, tipo, eu já passei por este processo, olha onde é que olha o que é que eu já consegui ultrapassar. Quando eu comecei a combater isso com factos, eu vi, calma, porquê que eu estou a pensar que eu não sou capaz? Porquê que eu estou a pensar que eu não consigo? Porquê que eu estou a pensar que estas coisas são só para os outros? Porquê que isto também não pode ser para mim? E foi tudo num processo de autoconhecimento, porque eu tive que olhar quais é que eram os pensamentos que eu estava a alimentar. Eu tive que olhar o que é que eu estava a acreditar sobre mim própria. Eu tive que olhar para tudo isso, não é? E autoconhecimento é exatamente isso. Tu olhas para dentro e vês o que é que eu estou a acreditar hoje sobre mim. De verdade. E às vezes são simples coisas de que tu consegues muito mais facilmente olhar para os teus defeitos do que para as tuas qualidades. Tu consegues muito mais facilmente olhar para aquilo que deu errado para ti do que para aquilo que deu certo. Ok, coisas deram errado, nem tudo deu certo. Ok, mas o que é que deu certo? O que é que tu já conseguiste fazer? E o que é que tu podes escolher acreditar a partir de hoje para começar a tomar atitudes diferentes? E uma coisa é real, é que tu não mudas as tuas crenças simplesmente para mudar. O teu objetivo aqui não é mudar crenças, o teu objetivo é ir mais além. E simplesmente tu tens uma crença que está a te impedir de ir mais além. Tem mesmo ir ao psicólogo, tem mesmo ir a um coach. Ai não, coach é para os ricos. Coach é para quem é rico. Ir ao psicólogo é para quem é maluco. Isso é uma crença que tu podes estar impedido de tu receberes a ajuda ou o boost que tu precisas para dar o passo seguinte na tua vida. Tudo isso são crenças que tu vais alimentando, porque ouviste de algum sítio e vais alimentando. Às vezes nós pensamos, não, crenças limitantes é para quem quer ser grande, é para quem quer evoluir. Não, tu podes em coisas mínimas na tua vida. E era o que tu estavas a dizer há bocadinho sobre a comida. Tu vais alimentando determinadas coisas que vão influenciando diretamente o teu comportamento. Ai não, eu não posso comer gorduras que eu engordo logo, eu vou logo engordar. Mas provavelmente porque alguém alguma vez te disse, olha, tu tem cuidado, tu não podes comer isso, senão tu tens muita tendência a engordar, vais logo engordar. Então tu adquiriste uma crença porque alguma coisa por causa do que outra pessoa te disse. Então foi muito neste Exatamente. processo de que, onde é que eu estou, onde é que eu quero estar e em que é que eu estou a acreditar hoje que me está a impedir de avançar para o próximo step, para evoluir. Foi muito nesse sentido. Sim. Consegues ouvir-me? Eu deixei de te ouvir por segundos? Sim, estou a ouvir. Vocês estão a ouvir? Ok.
Ok. Sim, sim, agora estamos. Às vezes falha um pouquinho. Então, olha, por exemplo, uma crença que eu quero partilhar contigo e com as pessoas que aqui estão, que eu tinha, que adquiri na minha infância e que condicionou e me limitou ao longo da minha adolescência. Então, eu não sou boa à matemática. Isto começou no meu quinto ano, quando eu saí da escola primária. Porque eu comecei a ter dificuldades e alguém já me tinha dito que não era bom a matemática e eu comecei a assimilar. Matemática é um bicho-papão, matemática é muito difícil, eu não sou boa à matemática. De que forma é que isto me limitou? Cheguei ao 10º ano e queria seguir uma área e não conseguia seguir porque era uma péssima aluna à matemática, porque durante todos os outros anos eu já entrava com aquela cena de eu não sou boa aluna à matemática e eu nem sequer permitia a matéria entrar na minha cabeça. Eu estava tão limitada, tão fechada, tão bloqueada que eu nem sequer me abria à possibilidade de aprender de outra forma ou aprender de novo. Isso limitou e limita-me hoje enquanto adulta. Está bem que eu não preciso da matemática para trabalhar, felizmente, mas entendes? E o que acontece é que eu estou a tirar uma formação pós-laboral, eu tive um módulo onde tínhamos alguns exercícios de matemática e eu até ficava com dores de barriga e tremer-me as pernas, só de pensar e ouvir a palavra matemática. É incrível como uma crença nos pode limitar e condicionar. E o autoconhecimento entrou na minha vida muito depois através do coaching. E houve um dia que eu fiz uma análise a mim mesma, às crenças que eu poderia ter, não é? E eu pensei assim, em que é que eu acredito? De uma forma geral, na minha vida. Em que é que eu acredito? Epá, posso dizer que eu tive minutos e minutos e minutos que eu senti-me um peixinho num aquário. Sabes? Eu não sabia o que pensar. Tipo, uou, o que é que eu acredito sobre mim? Mas nós costumamos falar disto em relação aos outros. Por que é que eu estou a perguntar a mim mesmo o que é que acredito sobre mim? E as coisas lá começaram a fluir. E eu depois de ter a minha visão geral, eu pus assim, fiz uma pergunta a mim mesma, em que é que eu acredito sobre cada área da minha vida? E eu coloquei uma outra afirmação. E depois de ter colocado isso sobre cada área da minha vida, e sempre fichas a cair, foi incrível, incrível mesmo. Eu fui mais longe, eu fui a cada frase, ou seja, a cada crença, e eu pus lá a questão: qual é a origem desta crença? Onde é que eu ouvi isto? Em que altura da minha vida é que eu ouvi isto? E de quem é que eu ouvi isto? E o que é que esta crença até hoje, e hoje, agora, na minha vida, me afeta? E no fim, o que é que eu penso sobre isto? Qual é a minha opinião sobre isto? E quais foram os efeitos que isto teve em mim até agora? E há tanta coisa que nós filtramos com este exercício. É incrível. É incrível, porque há tanta coisa que tu achas que são verdades tuas e não tem nada a ver. E tu nem sequer tens a mesma opinião daquilo que tu própria dizes acreditar. É incrível. É o poder do presente, do estar atenta àquilo que na verdade tu dizes. Está aqui alguém a dizer como desbloquear as nossas crenças. Calma, Cláudia. Deixa-nos só falar um bocadinho sobre crenças, nós já vamos lá chegar, mas obrigada. O comentário dela para não me esquecer. Se vocês puderem colocar as outras perguntas no ponto de interrogação, melhor, porque podemos perder alguma ao longo aqui do processo. Meninas e meninos, isto de crenças é muito para além do básico. Acreditem, crenças é muito, muito. Então, vamos avançar. Ok? Eu fiz este exercício, isto foi o meu exercício de autoconhecimento, foi um bocadinho do género da Petra, e eu tenho a certeza que se vocês pararem, voltarem a live atrás outro dia e resolverem fazer este exercício, vai-vos trazer tanta, mas tanta clareza. É incrível. Agora, continuando a falar de crenças, Petra, eu sugiro que nós falemos aqui dos 3 níveis de crenças que existem. Ou seja, nós temos o nível 1, que são as crenças superficiais, que são as crenças gerais que nós ouvimos, que as pessoas dizem, como por exemplo os ditados populares. Olha, eu vou partilhar contigo, e já falei há bocadinho, uma que eu ouvi desde criança, que é: os olhos comem mais que a boca. Sim.
Quais são as crenças que tu ouviste mais, assim, que tu guardas mais de serem de outras pessoas, de uma forma Eu geral? guardo muito crenças, porque é uma das crenças que eu mais tenho trabalhado, crenças relativamente a dinheiro. Que é que a pessoa tem que trabalhar muito para ter dinheiro, que o dinheiro não cresce nas árvores. É assim, então, acho que é tipo o clássico, o clássico, o clássico. Eu posso dizer que ainda são as crenças que mais me custam e que eu tenho trabalhado neste momento no processo que eu estou a fazer, no acompanhamento que eu tenho, que é quebrar mesmo crenças relativamente a dinheiro. Dinheiro é muito difícil de ganhar, que ter dinheiro é só para alguns, que tens que trabalhar muito, muito, muito. Outra coisa que ainda eu hoje ouvi, que eu até apontei, para depois até fazer um pouco sobre isso, que é parar é morrer, descansar é só quando tu morreres, tens de trabalhar no duro. Ok? Isto são coisas que nos vão influenciando. Exatamente, exatamente. O Mais que vale apesar de ficares aqui, que é seguro, do que sim, dares um passo para ali e mais perderes vale um tudo. passo na mão do que dois a voar, ou seja, Exatamente. mais vale ficar aqui na minha zona de conforto do que dar um passo à frente. Olha, mais olhos que barriga. Quem é que és tu para querer tanto? Tu que tens Exatamente, filho, queres Herculano. ter um negócio, queres fazer isso, mas como assim? Tens mais olhos de barriga, ou seja, são coisas que nós vamos ouvindo e que vamos percebendo e que vamos interiorizando do género, não, isto não é para mim, não, aquilo não é para mim, realmente eu sempre ouvi isto. E realmente é verdade, mas Isso vale são mesmo as fácil nossas não se crenças acabar. Exatamente. superficiais. O dinheiro não Ou, traz felicidade, nasces pobre, morres pobre. ou seja, falando aqui também já um bocadinho de como desbloquear as nossas crenças. Quando nós temos crenças do nível superficial como estas, são crenças mais fáceis de nós transformarmos em nós, porque nós ganhamos esta consciência e estamos aqui em tom de brincadeira a fazer isto, mas tu começas a perceber que realmente está no vocabulário das pessoas à nossa volta, não é? Portanto, vai estar sempre aqui. Tu agora que tens essa clareza, podes dizer, não, para, isso é a tua realidade, não tem que ser a minha. É uma crença Exatamente. superficial, mas agora nós vamos falar do segundo nível de crenças, que são as crenças intermédias. E estas crenças, elas vêm das nossas pessoas, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos professores, médicos e colegas de escola. São aquelas pessoas que são mais importantes para nós e que, portanto, à partida, nós respeitamos muito a sua opinião e dizemos sim, é verdade. O meu Por pai está a dizer exemplo, pelo que a pessoa que está a dizer. É verdade, exatamente. Por exemplo, eu ouvia muito, pau que nasce torto nunca se endireita. Isto Uhum. relativamente a pessoas que fazem um erro e que, coitadinhas, vão errar para a vida toda. Não faz sentido. Mas efetivamente eu ouvia isto da minha família. Queres Uhum. partilhar aqui algumas crenças que tu tenhas das tuas pessoas, Petra? Olha, eu posso dizer relativamente aos meus professores, que vai muito relativamente à matemática também. Que quando eu comecei a alimentar essa crença que eu nunca seria boa a matemática, que eu não conseguiria ter, eu sempre tive negativa a matemática no secundário. Nunca consegui ter uma positiva. Exatamente por causa disso, porque foi uma vez que são os meus professores que dizem, eu vou acreditar que aquilo é real, porque se é uma professora que me está a dizer é porque é mesmo verdade, mas não é que não seja verdade, é que eu passei a acreditar naquilo e os meus comportamentos passaram a ser compatíveis com isso. Deixa-me ver aqui, Rafaela. É preferível estar nesse emprego, mesmo que não gostes, porque ao menos estás segura financeiramente. Isso provavelmente é uma crença é uma crença intermédia, Rafaela. Isso provavelmente foi alguma das tuas pessoas que te disse isso. E tu Exatamente. começaste a acreditar nisso. E Porque uma coisa que eu quero. normalmente, desculpa, Sim. Petra, deixa-me só acabar o raciocínio. Porque normalmente estas crenças de pessoas que são as nossas pessoas vêm muito dos nossos pais, avós e amigos. E muito em relação a sair da zona de conforto. Ou seja, as pessoas têm muito medo do desconhecido e muitas vezes a dar feedbacks partilham a sua experiência e como elas nunca conseguiram sair da zona de conforto ou tiveram dificuldade em fazer diferente, continuam a acreditar que é difícil e é esse o feedback que elas te passam. Exatamente. Elas não Uma te coisa que estão eu. a julgar, elas não te estão a criticar, nem a querer limitar. Elas simplesmente estão a partilhar o ponto de vista que elas têm, que elas te conseguem dar e que elas sabem ter segundo as suas próprias experiências. E aqui há sempre aqui esta chaveta que eu gosto de fazer e que eu tenho a certeza que a Petra também concorda, que é nós temos que colocar o nosso filtro naquilo que as pessoas nos dizem.
Porque as pessoas dizem-te sempre aquilo que elas acreditam como verdade para elas, que também tem a ver com o sistema de crenças delas, daquilo que as educaram, daquilo que elas experienciaram. Se tu estás a lidar ou a conversar ou ouvir um feedback de uma pessoa que nunca conseguiu sair da zona de conforto porque ela tem medo, é claro que o feedback que ela te vai dar vai ser uma crença limitativa para ti. Só que tu tens que ter este filtro e tens que dizer, ok, ele está-me a dar aquele feedback de acordo com a experiência dele e o ponto de vista dele, e eu sou grato e agradeço. Só que eu sei que eu sou capaz de mais, porque esta não é a minha realidade. Porque repara, depois quando tu ouves um feedback da outra pessoa, tu podes parar e pensar assim, ok, eu já experienciei isto na minha vida, eu já tive provas disto na minha vida, é verdade a forma como ele está a dizer. No desbloquear. Será que é mesmo assim? Exatamente, exatamente. Mas eu queria mesmo tocar nesse ponto que tu disseste, que é, as pessoas não dizem aquilo que dizem não é por mal, ok? É simplesmente porque elas estão a passar a visão do mundo delas, elas estão a passar aquilo em que elas acreditam. E aquilo em que elas acreditam não tem que ser aquilo em que tu acreditas, porque cada pessoa é cada pessoa. As crenças são muito individuais, são algo muito individual, e é sempre muito naquela perspectiva de que se eu passar a acreditar nisto a partir de hoje, ok, vou ter que ligar o carro não ter que perturbar, mas pá, o importante é a mensagem ser passada. Então, Nós somos é flexíveis, vocês, Petra. é vocês olharem muito para, se eu começar a acreditar nisto, a partir de hoje, isto vai-me trazer mais benefícios ou vai-me prejudicar? Okay? Se eu começar a acreditar nisto a partir de agora, se eu começar a acreditar a partir de agora que mais vale ter um emprego, mais vale ter um emprego. Se eu começar a acreditar a partir de hoje, estão-me a ouvir, não estão? Agora sim, repete, por favor. Se eu começar a acreditar a partir de hoje que mais vale ter um emprego fixo, onde tenho um dinheiro garantido, do que estar-me a meter numa coisa que não sei, mas que até me pode trazer muito mais felicidade, se eu começar a acreditar isto a partir de hoje, isto vai-me limitar ou vai-me potenciar a avançar? Isto Vai-te vai-me trazer limitar, novas vai-me possibilidades. ou vai-me ajudar a ter novas hipóteses, ou vai-me trazer novas possibilidades. É tu questionas sempre. Se eu começar a acreditar nisto a partir de agora, o que é que eu vou ganhar e o que é que eu vou perder? E essa pergunta vai-te ajudar a tu identificar se é para eu alimentar ou se é para eu rejeitar. Tu não vais rejeitar a pessoa que te disse esta crença, tu só vais rejeitar a crença. A Okay? opinião dela sobre isso, a opinião específica. Exatamente. Como a Jacira disse aqui, filtrar a tua Exato. realidade versus a do outro. Ou seja, aquilo que é realidade para ti não tem que ser realidade do outro, aquilo que é realidade para o outro não tem que ser realidade para ti. Okay? Até porque a outra pessoa pode acreditar nisso e está tudo bem com ela. E dá certo para ela. Mas se calhar é tu vês muito se isso vai bater certo com a tua realidade ou com a realidade que tu queres viver no teu futuro. Okay? Eu posso resumir isso a um simples exercício que eu penso que toda a gente vai perceber, que é, eu peço a opinião, imagina que eu agora estou-te a fazer uma pergunta, a pedir uma opinião, Petra, e tu dás-me a tua opinião, e eu estou a ver o mundo da forma que estou a ouvir a tua opinião. Mas se eu fizer isto, ok, eu vou ver o mundo segundo o meu filtro e segundo a minha opinião. E é nessa escolha, nesse discernimento, que tu consegues abrir novas possibilidades e consegues ver de outra perspectiva e consegues sair da caixa. É quando tu aplicas o filtro, é quando tu limpas as lentes e ajustas as lentes e consegues ver outras coisas. E agora vamos passar para o último nível de crenças, o nível 3, que são as mais desafiadoras, pessoal. São as crenças de nível 3 profundas. E quais são essas? São aquelas que estão incutidas em ti por forte impacto emocional. Ou seja, são as experiências que tu viveste. São baseadas naquilo que já aconteceu contigo. Ou seja, eu vivi isto, eu sei que é assim. Não interessa o que os outros dizem. Eu experienciei, eu vivi, eu senti, está aqui dentro de mim. Essas são as mais desafiantes de nós transformarmos, de nós ressignificarmos, porque nós não mudamos o passado, nós não mudamos as pessoas e nós não mudamos tudo o que nós vivemos. Nós podemos hoje olhar para as coisas de outra forma, de outra perspectiva, e isso vai fazer com que nós nos sentimos de outra forma em relação ao que aconteceu. E isso vai fazer com que nós, com a lição que aprendemos e a experiência que aprendemos, possamos fazer diferente daqui para a frente, se quisermos. É isso que tu podes fazer em relação a crenças que já aconteceram. É olhar para trás e entender o que aconteceu, sentir essa emoção e o que é que eu posso fazer de diferente.
Porque as crenças são um ciclo. Eu ouço ou vivo, eu acredito, como acredito, materializo, ou seja, vai acontecer. E quando acontece, eu digo: é pá, aconteceu. Reforço que aquilo é mesmo verdade. Isto é um ciclo contínuo. Enquanto tu Sim. não aplicas o teu filtro, enquanto tu não colocas os teus óculos e limpas as tuas lentes, tu vais viver o mesmo. Tu vais sempre acreditar que esta é a verdade. E não é esta a verdade. Não é a verdade absoluta. Uhum, uhum. É muito bonito. E agora, se calhar, aqui entrar um bocadinho na pergunta aqui que a Cláudia colocou, não é? Como desbloquear as crenças. E o primeiro passo é exatamente o que a Diana estava a falar agora. É tu parares, sentares, começares a identificar que tipo de crenças é que tu alimentaste até agora, ok? E o que é que tu tens acreditado sobre ti, sobre os outros, sobre o mundo, que te está a limitar. Tu sentes que o facto de tu pensares assim está-te a limitar. E se calhar o mais provável é que tu não consigas identificar logo de caras uma crença, mas se calhar identificas um pensamento que tem sido muito frequente na tua cabeça. Algo que surge sempre que quando tu queres fazer alguma coisa, algo que surge sempre quando tu queres ir mais além, está lá sempre aquele pensamento. Muito provavelmente esse pensamento advém de uma crença que tu tens. E o facto de identificar esses pensamentos, essas crenças, já é um passo, porque a verdade é que tu não consegues desbloquear nem mudar uma coisa que tu não conheces. Primeiro precisas de conhecer para depois poderes mudar. E depois a Exatamente. pergunta, e depois é muito olhar para com esta perspectiva, ok, eu acredito nisto, isto neste momento é real para mim, mas o que é que eu escolho acreditar e o que é que eu escolho pensar a partir de agora para ter resultados diferentes, para ter comportamentos diferentes. E uma coisa que me ajuda muito é, ok, identifiquei a crença negativa que eu tenho tido, a crença limitante que eu tenho tido, como é que eu posso transformar esta crença numa coisa completamente ao contrário, que me vai ajudar todos os dias a potenciar, que me vai ajudar todos os dias a avançar, a dar um passo à frente, ok? E há uma frase que eu gosto muito que é fake it until you make it, que é finge até aquilo se tornar Isso é real. verdade. Que é do género aqueles exercícios. Há um exemplo que eu gosto muito de dar porque me toca muito, que eu pensei, uma crença que eu sempre tive é que eu não sou saudável. E eu sempre acreditei nisso porque quem me conhece sabe que eu gosto de comer e pronto, que gosto mesmo de comer e como És muito um bom doce. garfo. Sim, gosto sempre de comer então, e sempre fui daquela de que não, eu não como brócolos, não, eu não como cenouras. Isto parece algo simples, mas vocês já vão entender. Não, eu não como salada, eu não como peixe, não, eu não sou saudável. Eu sempre repeti isto, eu não sou saudável. A partir do momento que eu comecei a ver que estava-me a trazer resultados negativos, porque eu estava a ter comportamentos que eram compatíveis com esta crença, eu escolhi fingir que eu era saudável. O que é isto de fingir? E eu repito todos os dias para mim própria, eu sou saudável. Isto é mesmo assim. Eu tenho frases à minha frente no meu quarto que eu repito todos os dias para utilizar aquela realidade. E eu comecei a repetir para mim própria, eu sou saudável sem o ser. Ou seja, fake it until you make it. Finge até tu conseguires. Se é o facto de eu começar a mudar a forma como eu estava a pensar e aquilo em que eu estava a acreditar sobre mim, eu já comecei a conseguir comer coisas que eu não conseguia antes. E até mesmo a repudiar coisas que eu antes não repudiava. Não porque alguém me obrigou, não porque tive que fazer um grande esforço relativamente a isso, foi simplesmente porque eu escolhi acreditar numa coisa diferente. Eu em vez de acreditar no facto de eu não sou saudável, eu simplesmente mudei. Ok, de que outra forma é que eu posso pensar a partir de agora? Se eu começar a pensar todos os dias eu sou saudável, ok, os meus comportamentos pode ser que mudem. E resulta. Sim, Isto sim. para tudo, para tudo. Também influenciou muito em mim questões financeiras. Eu não consigo poupar dinheiro. Para mim é impossível poupar. Porque eu tenho muitas contas, tenho muitas despesas. Ok, até pode ser difícil. Só que é mesmo impossível. E isso para mim mudou muito quando eu li Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro que não é de psicologia, mas que tem muita psicologia envolvida quando fala da parte das crenças e que é algo muito prático e que diz mesmo de forma muito prática como é que tu podes fazer. E às vezes eu não consigo poupar, se tu começares a mudar para eu vou poupar, eu consigo poupar 1 euro por semana, eu consigo poupar 1 euro por mês, whatever, o que seja, aqui não é o objetivo de poupar, é tu mudares a forma como estás a pensar relativamente a ti, já te vai fazer ter um comportamento diferente e vai fazer ter um resultado diferente. Sim, até porque, repara, Petra, tudo o que tu disseste foi um bocadinho. Quais são os resultados das crenças limitadoras? Elas limitam as nossas possibilidades, elas impedem-te de tu teres melhores resultados, elas diminuem a nossa capacidade muitas vezes.
E depois dessa história que tu contaste, do fins até acontecer e de teres mudado os teus comportamentos, vai muito de encontro à pergunta que eu te ia fazer, que era de que forma até então as tuas crenças estavam a influenciar os teus resultados e tu mudaste isso. E eu queria falar aqui um bocadinho sobre o desafiar crenças. Repara, tu tiveste a dizer que tinhas essa crença. Eu acredito que não sou saudável, ou eu não acredito que sou saudável. Isso era mesmo uma crença que era verdade para ti, ou era uma história que tu contavas? Porque gostavas de ser saudável, mas não querias ser saudável. Boa pergunta, Diana. Agora colocaste-me aqui uma pergunta Eu difícil. gostava de te desafiar e para que com o objetivo de todas as pessoas que aqui estão e vão ver mais tarde, possam trazer isto à consciência. Mas, sinceramente, É acho que até uma verdade ou é uma Uhum. história que tu contavas a ti mesma que nunca ias ser saudável? eu acredito que até podia ser uma história que eu contava a mim mesma. Sabes porquê? Porque eu via as pessoas saudáveis como uma seca. Isso era a verdade. E se calhar porque achavas que a comida saudável ia ser uma seca. E Exatamente. porque ia ser difícil. Então, enquanto tu contavas essa crença, eu nunca vou ser saudável. Na verdade, tu nunca acreditaste que nunca ias ser saudável. Tu apenas contavas essa história como justificação para não o ser. Exatamente. E esta, Exatamente. vocês já tinham pensado desta forma? Uhum. Uhum. Então, na verdade, é muito importante nós às vezes entendermos se o que estamos a dizer é realmente uma crença, se é de alguém, se é nossa, ou se é apenas uma história que tu estás a contar. E eu, para isto, para vos ajudar a entender um bocadinho melhor isto, esta perspectiva, eu vou-vos dar o meu exemplo. Quando eu pensei em criar o Autenticamente, eu pensei assim, tenho uma grande crença, que é, não sei se sou capaz, vou trabalhar esta crença. Então comecei a trabalhar esta crença e comecei efetivamente a acreditar que era capaz, porque fiz todo um trabalho interno, de análise, de reflexão, e comecei a perceber que, olhando para trás, já tinha feito coisas onde percebia que quando me predispunha era capaz. Então eu consegui perceber que não era propriamente essa a crença, ou seja, não era já o facto de ter essa crença que eu ainda não tinha criado autenticamente. Eu percebi foi que andava a contar uma história. E qual era a minha história, Petra? Eu dizia assim, eu ainda não posso, eu quero criar o autenticamente, não é? Politicamente correto. E depois vinha a historinha que era assim, mas eu preciso de saber fazer um site e eu ainda não sei. E eu preciso de saber coisas sobre marketing digital e eu também não sei. E eu agora preciso de saber como gravar vídeos e eu também não sei. Estás a perceber aqui a história que eu estava a contar? Esta era a minha história. Eu preciso de saber isto, eu tenho obrigação de saber isto para poder criar um projeto no digital. Era a minha história. Isto não tem nada a ver com crenças. E muitas vezes nós, em vez de termos as nossas crenças como justificação para não fazer alguma coisa, nós contamos histórias. E há que ter aqui um bocadinho de atenção e de autorreflexão para entendermos, é uma crença ou é uma história? E o engraçado é que tu depois começas a perceber nas pessoas à tua volta que elas às vezes também contam assim muitas histórias. Normalmente histórias confortáveis, para ficar lá naquela zoninha confortável onde pouca coisa nova acontece e não sair para o desconhecido. Fez sentido isto das histórias? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, Olha, tem aqui a Eleonara. Eleonara. Como identificar uma crença que vale a pena levar para a vida toda? Beijinhos para as duas. Obrigada pelos beijinhos, Eleonara. Aqui eu estou a entender que tu estás a falar de uma crença potenciadora. Ou seja, repara. Sim, diz isto, depois eu respondo, diz. Porque assim, crenças limitadoras são as nossas verdades, convicções e maneiras de ver as coisas que nos limitam e condicionam. Mas, no entanto, nós temos montes de crenças potenciadoras e são essas crenças que nos impulsionam e nos apoiam nos nossos objetivos. E nós também temos muitas e também vêm da infância. E tu tens que perceber isso agora. Como identificar uma crença que vale a pena levar para a vida? E, Leonara, qual é aquela frase que tu tens tua, que acreditas e que pensas nela quando queres fazer alguma coisa? E que te faz sentir bem, por exemplo.
Sim, e é muito naquela. Um exercício que eu às vezes até costumo fazer é que se é muito difícil para ti identificar qual é a crença, é olha para o resultado que aquele pensamento te traz. Quando tu alimentas essa crença e quando tu ages de acordo com essa crença, qual é o resultado que tu tens? É um resultado positivo ou é um resultado negativo? Se for um resultado positivo, mantém, porque quem é que não quer resultados positivos, não é? Se for um resultado negativo, aí já temos que ver, ok, então como é que, de que outra forma é que eu posso pensar para me trazer outro tipo de resultado? Porque o resultado é a questão mais superficial. Não é o objetivo aqui, não é o resultado, é a crença. Mas se for muito difícil identificar a crença, então olhas para o resultado que aquilo te traz. Quando eu escolho pensar, eu sou capaz, apesar de ter medo, e eu vou conseguir, mesmo sentindo medo, quando tu escolhes pensar dessa forma, que resultado é que tu tens lá à frente? Quando eu escolho pensar, é melhor ficar aqui porque aquilo ali é muito arriscado para mim e eu isso eu não consigo, isso não é para mim, isso é só para as outras pessoas. Que resultado é que isso traz? E tu aí consegues identificar, mantém ou não mantém? Sim, e por exemplo, crença, desculpem, por exemplo, Petra, é Leonara um bom exemplo de uma crença para manter para a vida toda. E eu lembrei-me, estava a ouvir a Petra e lembrei-me muito de uma crença social que se criou com o Covid, que é vamos todos ficar bem. Isso é uma crença. Vai tudo correr bem. Isso é uma crença. Independentemente do que possa acontecer, vai tudo correr bem. Eu vou partilhar contigo uma crença potenciadora que eu me lembro de ter de há anos para cá e que quando eu estou assim, mesmo naqueles dias desafiadores, eu me lembro que é tudo é possível. Tudo é possível. Uhum. Tudo. Uhum. Nada E é também há impossível. Isso é uma crença potenciadora. uhum. E há E há tantas outra, outras. sim, há outra também que eu Diz, diz. adotei de um dos meus mentores, que é se alguma pessoa fez, eu também consigo fazer. Sim, sim. Eu consigo, Uhum. eu Uhum. sou capaz. Isso são crenças Uhum. potenciadoras. Uhum. Ou seja, Exatamente. vamos fazer aqui um breve resumo, Petra. E ficam também aqui algumas dicas, mas entretanto eu quero relembrar a todas as pessoas que nós estamos com o nosso grupo de Telegram, onde Uhum. todas as semanas estamos contigo a partilhar exercícios. Tivemos na semana do Quem Sou Eu, tivemos na semana dos valores e nós partilhamos sempre contigo exercícios que te ajudam na identificação dos teus valores, das tuas crenças. Por isso, se ainda não estás inscrito, o nosso link está lá na bio, podes te inscrever, podes ainda fazer os exercícios das outras semanas, que está tudo bem, tu apanhas-nos e apanhas-nos entre aspas, e nós estamos lá para te apoiar, para tirar dúvidas e questões e também para te incentivar. Agora, um breve resuminho desta live. Qual é a primeira coisa a fazer? Reflexão, Uhum. autoanálise, pensar o que é que eu acredito sobre mim, o que é que eu acredito sobre cada área da minha vida, como é que está cada área da minha vida, e tu aí consegues começar logo a entender quais são as tuas crenças, o que é que eu penso sobre isto, de onde é que vem, quem disse, Uhum. quando Uhum. disse, como é que isto me está a afetar? E a partir daí tu até podes atribuir de 0 a 10 o quão importante tem sido aquela crença em ti. E isto é mesmo verdade para mim? Faz sentido continuar a acreditar nisto? É que a Uhum. partir do momento que tu tomas a decisão que não faz sentido acreditar nisso, ela deixa de ser uma crença para ti e começa a E passar a depois ser fazer. uma história. E depois Uhum. depende de ti se queres continuar a contar essa história ou se queres fazer diferente. E só Porque da esse primeiro mesma ponto. forma que tu dizes eu não sei se sou capaz, tu começas a criar o hábito, e hábitos são com a Petra, começas a criar o hábito de dizer eu sou capaz. É Sim. assim que nós transformamos as nossas crenças. E só por É ter a aí. vontade, é ter a vontade de querer mudar. E depois de teres a vontade de querer mudar, é criar uma ação. E esta parte eu vou passar à Petra, que é mais com ela, que é novos comportamentos geram novas Sim. crenças. Queres falar um bocadinho, Petra? Sim, sim. Só por esta reflexão inicial, o teu cérebro já começa a entrar em parafuso e tu já começas a ver que podes fazer uma coisa completamente diferente do que tens feito até agora. E isso que tu estavas a dizer é exatamente, ok, identifiquei o que eu tenho acreditado, identifiquei que isto não faz sentido, e uma pergunta que também ajuda muito é o que é que eu estou a ganhar ao acreditar nisto e o que é que eu estou a perder ao acreditar nisto, ok? E tu depois vês, ok, eu estou a perder mais do que eu estou a ganhar, então hoje, gente, hoje, eu escolho começar a acreditar numa coisa diferente. O que é que eu escolho
acreditar a partir de hoje. Eu hoje escolho acreditar que eu sou suficientemente boa para fazer isto. Eu hoje escolho acreditar que eu sou capaz de fazer aquilo. Sim, tu hoje escolhes acreditar nisso. E Mas se tu, essa tiveres, e se crença, tiverem dúvidas sobre o que queres escolher acreditar, faz a pergunta a ti mesmo: o que é que me faria feliz viver agora? E depois de uhum, tu identificares o que gostarias de viver, ou de ter, ou de ser, tu começas a definir crenças para acreditar nisso mesmo. exato. E quando tu defines essa crença, é muito importante teres uma coisa que a vai sustentar, porque também de nada vale tu simplesmente acordares e dizes para ti próprio, eu vou ser capaz, eu sou capaz, I'm awesome, eu sou fantástico, eu sou capaz, mas depois no teu dia a dia tu não tens ações nenhuma que consigam sustentar essa crença. Então, uma das perguntas que eu também faço muito quando estou a trabalhar este processo de crenças é o que é que tu precisas de fazer a partir de hoje para potenciar essa crença na tua vida, para que essa crença se torne real na tua vida, não que seja só uma ação. Imagina que tu até agora tinhas a crença de que eu nunca vou conseguir poupar, ou eu nunca vou ser capaz de fazer tal coisa. E tu a partir de hoje tu escolhes acreditar, eu sou capaz de poupar, eu sou capaz de investir, eu sou capaz de abrir um negócio, eu sou capaz de ter um relacionamento saudável, eu sou capaz. Ok, o que é que tu podes fazer amanhã? Sim, amanhã, que te vai ajudar a sustentar essa crença. Se calhar é começar a sair da tua zona de conforto, é fazer aquilo que tu até hoje tinhas medo de fazer e estavas a deixar de fazer por acreditares que não conseguias fazer. Então é sempre muito, mas muito importante. Ok, eu identifiquei a crença que me está a limitar, identifiquei o que é que eu escolho acreditar a partir de hoje que me vai potenciar e eu vou fazer isto. E o vou fazer pode ser uma coisa super pequena, gente. Eu identifico muito com a história da Diana. Eu acho que todas as pessoas que começam a empreender no digital identificam-se com isto, que é, eu vou abrir uma página. Não, isso é para os outros, eu não vou ser capaz de fazer isso, eu não preciso nada de Instagram, eu não preciso nada disto, eu vou falar do quê? As pessoas não me vão ouvir. Quem sou eu para falar sobre psicologia? Quem sou eu para falar sobre coaching? A partir do momento que eu comecei a acreditar, não, eu sou capaz, e se as outras pessoas fazem, eu também consigo fazer. Ok, eu comecei a acreditar nisso. Sim, comecei. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. De que vale eu acreditar se eu não abrir a página, se eu não aparecer aqui, se eu não der as caras, se eu não me colocar à disposição, posso acreditar lá no meu mundinho, mas a verdade é que essa crença iria acabar por cair por terra se eu não tomasse ações que fossem congruentes com ela. Não. Estás a falar de uma coisa muito importante, Petra, que é identidade. Isto não estava previsto falarmos nesta live, mas está a fluir neste sentido, portanto vamos falar um bocadinho sobre isto, que é exatamente o que a Petra disse. Tu identificas a crença que queres mudar, mudas a crença e começas a definir pequenas ações, eu costumo chamar baby steps, para ir de encontro àquilo que tu defines. Só que há uma coisa importante: identidade. Criar identidade e viver de acordo com. Repara, se tu queres ser uma pessoa que és capaz, que és mais proativa, tu vais acordar de manhã, dizer as tuas afirmações, pensar assim e depois vais andar de pijama pela casa, vais ligar as redes sociais e começar a mexer nas redes sociais de pijama? Não, tu vais tomar banho, vais te vestir de acordo com a pessoa que tu queres ser, que tu sentes que queres ser e vais agir de acordo. Não vale a pena falar, não vale a pena pensar se tu não ages de acordo com isso. Se tu queres ser uma pessoa mais confiante, tu vais ter mais momentos de autocuidado, tu vais arranjar-te mais, tu vais te preocupar mais com a forma como falas com os outros, o que permites aos outros, os limites que impões aos outros. Tu tens de criar a tua identidade, mesmo nas tuas crenças, mesmo para transformar crenças. Se tu começas a acreditar que és uma pessoa confiante, não é? Tinhas a crença de eu não sou muito confiante, sou muito tímida. Tu tens de agir de acordo, tens de criar uma identidade que haja de acordo com as ações que vais fazer. Tu vais sair mais vezes, vais interagir mais com as pessoas, vais melhorar a tua comunicação e vais agir de acordo com isso. Vais ser assim com os teus pais, com os teus amigos, não vai ser só com determinadas pessoas. Isso é criares a tua identidade. É muito importante tu seres congruente entre o que tu pensas e a forma como tu ages, a forma como tu vives, a forma como tu defines aquilo que és para ti. E quando tu acreditas nisso e segues nesse sentido, fluis nesse sentido, coisas novas e situações novas e possibilidades novas começam a acontecer, porque tu estás alinhado com aquilo que tu queres.
E tu já estás a Exatamente. agir como sendo uma pessoa que vive aquilo que tu queres. E é mesmo essa a palavra que tu disseste. Congruência. Aquilo que tu acreditas deve ser congruente com aquilo que tu fazes. E tu a escolheres acreditar, se tu a partir de hoje escolheres acreditar numa coisa diferente, as suas atitudes da manhã já devem ser congruentes com aquilo que tu escolhes acreditar. Ok? Se tu acreditas eu sou capaz, não é congruente recuar diante de um desafio. Exatamente. Olha, Porque Diana, não faço a mínima ideia que horas é que são. Não sei, não sei há são quanto tempo é que estamos aqui. 8h25, daqui a pouquinho vamos já Ok. acabar a live. Eu quero só partilhar mais uma vez que exatamente o que mudou quando eu decidi criar o Autenticamente e vir para o digital foi exatamente isso, atitude. Eu criei uma atitude em mim de, ok, eu não sei fazer sites. E sabes o que é que aconteceu, Petra? Eu fiz o meu site. Porque, entretanto, no início do ano, numa pequena formação, eu conheci a amiga de uma amiga minha, já de longa data. E essa rapariga é engenheira, e para além de ser engenheira, ela tem muito conhecimento no digital. E o engraçado é que ficamos amigas. Ela sugeriu-me fazer na altura o site no Wix e ela ajudou-me com algumas automações. E sabes como é que eu consegui fazer o meu site? Eu criei atitude em mim, eu vi montes de vídeos no YouTube e eu criei o meu site. Uhum. E sabes Mas como tu, é que eu tu comecei? primeiro tiveste que Decidi acreditar em quê? em mim. Decidi que ia começar a fazer vídeos. Eu demorei muito tempo para começar a aparecer e a querer efetivamente fazer vídeos. Era desconfortável para mim. Eu não Uhum. queria. Só que eu comecei a ver vídeos de outras pessoas. E eu criei Continua a em mim falar, essa continua. atitude. E eu pensei assim: eu vou gravar um vídeo, vou aparecer e vou falar. Porque Uhum. essa atitude é a atitude que eu quero ter. É a atitude de acordo com aquilo que eu quero viver e experienciar. Portanto, eu vou Uhum. fazer. Mais vale Exatamente. feito que perfeito. E estamos aqui para aprender. Todos Exatamente. temos o Então, nosso tempo e o tu nosso vai- processo. e estás há quanto tempo com o O Autenticamente surgiu em janeiro. Em janeiro, Ok. fevereiro, penso eu. Eu, por exemplo, abri a página, eu abri em março. Ou E março. Ai, desculpa, eu sou, início, eu sou muito mas distraída vamos. com Pronto, datas. assim, há cerca de 7 meses. Se eu e a Diana não tivéssemos escolhido acreditar numa coisa diferente há 7 meses atrás, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos esta oportunidade de contribuir, não é? Como nós temos lutado para contribuir para as pessoas. Então tu quando mudas a tua crença e tu quando começares a viver uma realidade diferente, tu não só te vais ajudar a ti, como vais conseguir ajudar outras pessoas, independentemente daquilo que tu faças na tua vida, ok? Tu começas também a ajudar outras pessoas a acreditar em coisas diferentes. E por isso mesmo é que nós estamos aqui, Petra. Por isso mesmo é que nós decidimos fazer o desafio do Sai da Caixa e estar aqui a assumir para com estas pessoas e todas as outras que nos veem, que nos escutam, o compromisso de ao longo de 4 semanas estarmos aqui a entregar valor, a entregar carinho, amor, consciência e verdade a todas as pessoas que estejam dispostas a querer ouvir-nos e criamos o nosso grupo para poder, de uma forma completamente gratuita, trazer-te exercícios, ajudar-te a ser melhor, a evoluir e a acompanhar-te no sentido de fazeres algo diferente, descobrires um pouco mais de ti. Pensares fora da Exatamente, caixa, exatamente como o nome do desafio. exatamente. E Petra, só estamos também mesmo. para fechar Diz, aqui diz, mesmo, diz, diz. 3 coisas. Hoje, quando sair desta live, opá, é domingo à noite, te ias ver a televisão, o que é que fosses fazer? Tira só 10 minutinhos para tu pensares onde é que tu estás hoje e o que é que tu gostavas mesmo de fazer, o que é que te faria realmente feliz tu fazeres e pensa em que é que tu tens, o que é que tu estás a acreditar que te está a impedir de avançar, que te está a impedir de dar esse passo, ok? Isso Exatamente. pode ser uma coisa que alimentado. E tu depois a seguir a isso, tu vais ver, ok, eu hoje estou a acreditar nisto, o que é que eu escolho pensar de forma diferente a partir de agora, de já? O que é que eu vou começar a interiorizar dentro de mim a partir de agora? Ok, então é isto que eu estou a acreditar, é isto que eu quero acreditar, o que é que eu posso fazer amanhã? Ok, o que é que eu posso fazer amanhã para me ajudar a sustentar esta crença que está esta crença real na minha vida? Tu já vais estar a fazer uma coisa, tu já vais estar a começar o processo. E quando tu Sim, começas, tu nunca mais vais voltar para trás. Ok? Então, identifica e potencia e traz isso de forma real para a tua vida. E se precisares de ajuda, nós estamos lá no grupo de Telegram, estamos a uma distância de uma mensagem privada. Nós nunca dizemos que não. Se tu mandares mensagem, nós estamos aqui.
disponíveis, completamente dispostas a ajudar-te neste processo, porque a verdade é que se estamos aqui é porque realmente vimos o quanto isto impactou as nossas vidas, o quão tem impactado ainda no nosso dia-a-dia, o quão tem impactado nas nossas vidas, e temos a certeza do quão pode impactar na tua vida que tu estás aqui a ver, que vais ver, Exatamente, whatever. exatamente. Pode impactar. Petra, eu queria só aproveitar. Olá, Raquel, é sempre bem-vinda. Eu queria só aproveitar para partilhar uma das minhas crenças potenciadoras no dia de hoje. E foi a Raquel Godinho acabou de entrar, ela parece que sentiu e adivinhou. Foi precisamente ela, numa sessão de coaching, que me ajudou a transformar uma crença que eu ainda tinha, que é: não sei se sou capaz de fazer isto. E a crença potenciadora que nós criamos foi: eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço e eu sou boa. Eu decorei automaticamente essa crença e faço de tudo para a colocar em prática sempre que me lembro. E estou muito grata à Raquel por ela me ter ajudado nesta transformação. Portanto, eu queria também dizer às pessoas que, depois de pensarem nisto, depois de identificarem as suas crenças, se quiserem partilhar connosco por mensagem privada, ou no Telegram, ou mesmo no nosso perfil, partilhem alguma crença assim mais cabeluda, algum bicho-papão que vocês tenham, e nós podemos ajudar, dar sugestões, dar-te algumas perguntas para te trazer mais clareza, enfim. Às vezes a tua maior crença pode ser também a maior crença de muitas pessoas, e tu, ao partilhares connosco e nós partilharmos o nosso ponto de vista, vamos estar a ajudar não só a ti, mas também a outras pessoas, e este é o nosso foco e o nosso objetivo, que é o nosso propósito, contribuição. Quando publicarmos a live, se quiseres ir lá colocar algum comentário, olha, a minha crença parece que é esta, até podes colocar lá, podes estar a ajudar alguém a partilhar aquilo que tu aprendeste, aquilo que chamou a tua atenção, ou qual tem sido a tua dificuldade. Diana, antes de terminar, não é? Já sei que estamos aqui um bocadinho em cima, só queria saber aquelas duas questões que eu te enviei, duas dúvidas que tinham colocado, se entretanto ficou respondida. Então, uma delas era: o medo sobre fazer alguma atividade é uma crença? Eu posso responder a esta e tu respondes à próxima. Então, no meu ponto de vista, o medo sobre fazer alguma atividade não é uma crença. É mais uma história que tu contas sobre algo que tu acreditas que te está a limitar. Porque repara, o medo faz parte de ti. Ele vai estar sempre contigo, a teu lado. Ele existe para te proteger sobre coisas desconhecidas. Portanto, se tu queres fazer uma coisa nova e vais fazer uma coisa nova que tu nunca fizeste, nunca experienciaste, sentes medo. Portanto, o medo não é uma crença, é apenas uma história e tu podes mudar essa história. E como é que tu mudas? Quando tu vais fazer ou estás para fazer essa coisa nova e começas a sentir aquele medo, aquela emoção, que depois te dá um sentimento de ansiedade, respira fundo, profundamente, até ao fundinho da barriga, que é para o ar entrar, e pergunta a ti mesma, e dizes a ti mesma: desculpa, é normal eu estar a sentir isto? Eu vou fazer uma coisa que eu desconheço e é normal estares aqui, medo. Ok, estás aqui comigo. Mas eu já percebi, isto é normal, isto é uma situação normal, então vamos lá, eu consigo, vamos fazer isto, vai correr tudo bem. Este é o meu ponto de vista em relação a essa dúvida. Agora, a outra questão é para ti, Petra, que é: a gente luta para ter o dinheiro e parece que foge. Isso é uma crença. O dinheiro foge-me entre as mãos, o dinheiro escapa-me entre as mãos. Isso tem tudo a ver com crenças limitantes relativamente a dinheiro, e que lá está, que é muito aquilo que nós acreditamos, que o dinheiro não cresce nas árvores, que eu nunca consigo ter dinheiro para as minhas coisas, eu nunca consigo ter dinheiro suficiente, nunca me sobra dinheiro. Quando existe o nunca, isto já é, nunca me sobra dinheiro ao final do mês, eu nunca consigo guardar dinheiro. Isso é uma crença que provavelmente estás a alimentar, e enquanto a alimentares realmente, e até um bom exemplo, eu nunca consigo guardar dinheiro. Enquanto tu não mudas a crença que nunca consegues guardar dinheiro, tu nunca vais conseguir guardar dinheiro. E não é porque tu não consegues guardar dinheiro, é porque tu acreditas que nunca consegues guardar dinheiro. Se tu começares a partir de agora a pensar: eu consigo guardar 1 euro por semana, tu vais começar a ter comportamentos que sejam congruentes com a crença de que tu consegues guardar 1 euro por semana. E tu vais chegar ao final da semana e vais ter guardado 1 euro. Não porque a tua capacidade aumentou, não porque o teu trabalho aumentou, mas simplesmente porque a tua crença mudou. Então, assim, isso pode ter muito a ver com crenças relativamente a dinheiro, crenças limitantes relativamente a dinheiro, e é tu veres, ok, crenças com o dinheiro. Gente, eu também tenho crenças com o dinheiro.
Eu também tenho crenças com o dinheiro e é uma coisa que eu tenho que estar Malta, trabalhando. É lembrem-se, crianças nível 1 superficiais, sim, aquelas que sim, toda a gente sim, diz, sim, vamos começar a sim, trabalhar neste sentido, sim. desconstruir. E é exatamente, é tu simplesmente perguntaste o que é que eu preciso começar o que é que eu escolho, o que é que tu escolhes começar a acreditar a partir de hoje de forma diferente. Até posso partilhar rápido, 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 último minuto, pessoal. Os 19 resistentes que ainda estão aí, meu Deus, obrigada, obrigada por estarem aí, não tenho noção do quão não me resistente. Uma coisa, eu estava a fazer uma sessão de coaching e uma das coisas que me disseram foi: Ok, Petra, olha, vamos falar sobre a tua empresa. Eu, a minha empresa? Eu não tenho empresa. Sim, mas tu tens uma página, estás a fazer um negócio próprio e tens uma empresa. Não, eu não tenho uma empresa. Isso é para os ricos. Eu não tenho empresa. Mas a verdade é que eu tenho uma empresa, tenho uma atividade aberta, tenho um negócio aberto, eu tenho uma empresa, a minha empresa sou eu. Só que pelo facto de eu nunca me ver dessa forma, eu nunca me ver capaz de ter uma empresa, capaz de conseguir ter algo meu, enquanto eu não desconstruir essa crença, eu não vou conseguir evoluir. Porquê? Porque eu estou a Exatamente. acreditar nisso, estou a acreditar que isso é só para os ricos, eu estou a acreditar que isso é só para algumas pessoas, estou a acreditar que isso não é para mim. Ter uma empresa não é para mim. Isto também tem muito a ver com dinheiro. Olha, podíamos fazer só uma crença sobre crenças limitantes relativamente a dinheiro. Quem Mas isso sabe, fica quem para outro sabe. dia, quem sabe, né? Who knows, quando nós terminarmos. E vamos fechar, pessoal, uma Uh, hora de live Petra, para a semana. só uma pequena coisinha. Eu queria Uhum. pedir a todas as pessoas que assistiram a esta live e que lhes fez sentido que partilhem com outras pessoas, porque o tema crenças é mesmo algo que pode estar a limitar e a condicionar muito a tua vida e que quando tu começas a desconstruir pode impulsionar e catalisar a tua vida. Portanto, vamos fazer magia, como diz a Raquel, do Nitidamente, e vamos partilhar e chegar a outras pessoas. E podes também falar sobre isto com os teus amigos, porque todos nós estamos neste processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, e é muito isto: é tu caminhar sempre no sentido de ser melhor, de fazer diferente e de viver uma vida mais leve. Petra, muito obrigada por eu estar aqui. Obrigada, Obrigada também eu. por Para tu a estares semana, aqui. gente, para a semana temos a quarta live deste projeto sobre a crítica interna, sobre aquelas palavrinhas. Vou deixar aqui no ar, ok? Vai ser sobre a crítica interna, aqui muitas coisas que nós muitas vezes alimentamos na nossa cabeça, que vai também aqui um bocadinho no seguimento de mentalidade, de mindset, de pensamentos, e que vamos estar a falar sobre isso. E quero agradecer mesmo de coração, meu Deus, 21 pessoas, estamos aqui num domingo à noite. E tenho aqui, olha, muito engraçado, tenho aqui dois amigos meus a comentar que estão também aqui nas redondezas, que eu estou dentro do carro, como vocês já repararam, que estou em Lisboa, mas eu não quero saber, estamos aqui para passar uma mensagem e o nosso objetivo é chegar a mais pessoas, é ajudar mais pessoas. E muito obrigada a tu que estás desse lado e estás a confiar em nós, para estares aqui a ouvir-nos durante uma hora sobre este tema. E é isso, vamos fazer, gostei dessa frase da Raquel, não é? Vamos fazer magia Sim. acontecer, não é? Vamos fazer magia, está bem? Boa noite a todos. Um beijo e vemos durante a semana. E próxima semana, 7h30, estamos aqui. Tá bem? Tchau, tchau. Boa noite. Ok.